Boa tarde a todos. Queria agradecer a Itacera, a Servir, pelo convite, né, e o ENIC pelo convite em poder fazer essa apresentação para vocês. Foi-me dado um desafio e eu espero conseguir trazer informações bacanas para vocês do setor de alvenaria estrutural, mais focada aos blocos cerâmicos. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre as inovações tecnológicas na alvenaria estrutural, no tema sustentabilidade e eficiência em relação ao ODS 9, que envolve indústria, inovação e infraestrutura. Tá? Bom, a CEBIC ela fez algumas cartilhas recentes sobre a questão do ESG na construção civil. E eu busquei essas cartilhas e as instruções que ela trouxe, né, que eu achei bem bacana para apresentar para vocês. Então, alguns dados interessantes. Aqui não é só generalizado, não é só para alvenaria estrutural, tá? É para a construção civil como um todo. Então, a construção civil, ela representa aí 75% do consumo dos recursos naturais produzidos no Brasil, 44% da energia produzida no Brasil é consumida na cadeia de valor aí da construção civil, 40% de todo o resíduo gerado pela atividade humana provém da cadeia de valor da construção civil, 1/3 da emissão dos gases de efeito estufa provém das atividades de construção civil e ou cadeia de valor. Por quê? Por causa do uso intensivo de aço, em torno de 35%, e cimento, em torno de 8%. E o desperdício real nas obras chega a incríveis 65%. Bom, do material adquirido pelas obras, apenas de 20% a 50% é realmente consumido. Tá? O restante ou é desperdiçado ou vira sucata. Somente 30% dos resíduos gerados pela construção no Brasil são reciclados. Tá? É muito pouco, gente, esse número. O restante, cerca de 70%, vai para os lixões ou botaforas, formais ou clandestinos. Tá? Potencialmente, até 95% dos resíduos da construção são recicláveis. E o desperdício de água na construção civil também é alto, chega a 50%. Bom, aí a CEBIC ela deu uma série de ações práticas que a gente pode estar fazendo em relação ao ESG. Então, vamos falar um pouquinho sobre a primeira letra, né, o E, que é relacionado ao ambiente, né, ao meio ambiente. Então, ações práticas. Controle do consumo de água, evitando desperdícios, controle do consumo de energia elétrica, evitando desperdícios, controle do consumo de papel e matérias-primas, evitando desperdícios, separação do lixo para coleta e destinação seletiva, tá? Para um desenvolvimento de uma economia circular na obra, né? Destinação adequada de resíduos eletrônicos ou tóxicos. Isso na área ambiental. Tá? Na área social, eles indicaram contratação de mão de obra local para desenvolvimento da riqueza, prosperidade e economia local. Dar preferência a fornecedores locais, estimular o respeito aos direitos humanos e estimular a diversidade e a inclusão de todos. Bom, aí a gente vai agora entrar no assunto, né, dos sistemas construtivos, e a gente já traz aqui uma tabela comparativa, né, entre o sistema de alvenaria estrutural, o concreto moldado, e o famoso, né, light steel frame. Então, quais são as vantagens, tá, da alvenaria estrutural? Baixo custo, sustentabilidade e inércia térmica. Do concreto moldado é a rapidez apenas, né? E do light steel frame é a precisão dimensional. As desvantagens da alvenaria estrutural, ela está relacionada à limitação em projetos complexos. Deixa eu trocar de mão aqui, que está difícil. Pronto. No concreto moldado, alto desperdício, até 15% de perdas. Tá? E no light steel frame, é o custo elevado e a baixa inércia térmica. Então, já começamos aqui a trazer algumas informações importantes. Bom, quando a gente fala, né, em sustentabilidade aplicada à alvenaria estrutural,
nós vamos falar aqui com o foco no bloco cerâmico estrutural. Tá? Então, eu trouxe aqui algumas informações do site da Anicer, né? A gente tem um número de cerâmicas e olarias no Brasil superior a 5.500 empresas. Tá? Opa. E a produção de blocos nessa faixa de 5 bilhões, aqui 896 mil, 5 bilhões por ano. Tá? Bom, a Itacer já foi falado, então eu não vou entrar em assunto, mas eles formaram, né, essa associação, essas são as empresas que fazem parte da Itacer. Né? E, para a gente poder falar, dar detalhar mais essa questão da sustentabilidade nos blocos cerâmicos, eu entrei em contato com o Costan, da Cerâmica City, e ele me passou um relatório completo de tudo que é feito sobre sustentabilidade lá na empresa. Eu estive pessoalmente na empresa também visitando, conheci. Tá? Então, para efeito de entendimento, de facilitar o entendimento, eu trouxe o case deles aqui para ser apresentado, que eu achei muito bacana. Tá? Então, a pergunta que todo mundo faz, é possível o processo de fabricação de blocos cerâmicos estruturais ser sustentável? Tá? Envolve queima, né? Energia alta, etc. Não, gente, é possível, sim. Tá? E aqui a gente vai apresentar, né, o processo de produção e o impacto de passo a passo sobre o meio ambiente. Tá? Bom, não sei se vai dar para vocês enxergarem, nem eu estou enxergando direito, mas aqui tem um processo de fabricação, tá, de blocos cerâmicos. Né? E aqui a gente já vai começando a trazer as informações importantes em cada etapa do processo. Tá? Então, a parte inicial, que é uma etapa importante aí na questão ambiental, né, que é você prospectar a argila. No caso deles, eles usam da CIT cascalho também. Tá? Então, você faz a extração da argila, a extração do cascalho, e o transporte de argila e o transporte do cascalho, tá, para a etapa aqui de preparação de massa. Nessa etapa, a gente tem que ter consciência de que a argila é um mineral inerte, abundante e sem uso agricultável. Tá? O transporte da matéria-prima para a fábrica, né, até a planta, onde vai ocorrer realmente o processo, ele tem que ser o menor possível. Tá? Então, sempre quando vocês forem, a não ser que não tenha como, mas buscar uma nova jazida que seja muito próxima à fábrica, para que você não tenha aqui a questão do óleo diesel do caminhão, enfim, para que você não gere carbono. Né? Os processos de lavra e de licenciamento, eles são bastante rigorosos e eles têm que ser seguidos por uma indústria cerâmica. Tá? E, no caso específico da CIT, eles fazem um trabalho muito bacana de reflorestamento e compensações ambientais, tá? Envolvendo um total de 51 hectares em diferentes propriedades. Então, a gente vê várias fotos, tinha no relatório, né, sobre a recuperação aqui já ambiental, né, o reflorestamento feito nas áreas de jazidas, tá? Nas áreas da extração de argila. Bom, dando sequência ao processo de fabricação, então vem aqui a área de mistura de massa, tá? Onde a gente tem aqui o uso de eletricidade, né, nesse caso, e a moagem na CIT, ela se utiliza de biomassa com adição de pó de serra mistura. Tá? Então, isso aqui é muito bom, né, para a questão de economia e de energia na moagem com pó de serra para massa que eles utilizam. Tá? Bom, vamos lá. Já na etapa de extrusão, que vai dar a conformação do produto, né? Cadê aqui a extrusora? A extrusora está aqui, ó, saindo um bloco cerâmico. Né? O que acontece? Né? A extrusora também ela funciona, né, toda a parte com biomassa. Tá? Então, a gente tem aqui uma economia grande de energia nessa parte também. E é a etapa, né, que, em seguida da extrusão, vem os cortes dos corpos de prova, né, dos blocos cerâmicos. Dependendo do tipo de bloco, vai utilizar um corte diferente. Tá? E, na sequência, o que vai acontecer? As peças, depois de cortadas, elas são encaminhadas para a fase de secagem. Tá?
também é utilizada a biomassa na fase de secagem, tá? E a secagem tem duração de 24 a 32 horas. Depois vai para a queima, tá? Temperatura de queima podendo variar aí de 850 a 950 graus, tá? E nessa fase, é a fase que as peças adquirem aí as suas propriedades finais, né? E o tempo de queima ele pode durar também de 15 a 17 horas. Mesmo sendo um tempo de queima longo, o fato de você usar energia, né, biomassa, ele não dá um impacto tão grande, tá? Na geração aí de carbono, né? Na emissão de carbono para a atmosfera. Bom, depois da queima vem a paletização e estoque, tá? Onde eles já vão tendo uma programação para a saída desses produtos para os clientes. E é feito aí os carregamentos nos caminhões por empilhadeiras, tá? Paletização, estoque, aí já começa aqui a fazer o carregamento, né? E também já com programação aí para entrega aos clientes. Algumas fotos, um processo de fabricação extremamente limpo, tá? Organizado. Me chamou muita atenção uma área, eles fizeram uma lagoa aqui numa área de jazida e construíram uma área de lazer, né, para os funcionários, muito bacana. Mais fotos aí do setor industrial. E agora sim, a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos aí ambientais, tá? Bom, o processo de produção da CIT, ele é altamente mecanizado e automatizado, tá? Então, ele tem equipamentos de última geração e você tem também sistemas de automação e etapas sendo realizadas por robôs. Isso agiliza muito, né? Gera bastante diminuição de perdas. Aí nós vamos falar sobre energia no processo de produção. Então, eles têm uso exclusivo de energia proveniente de fontes renováveis, tá? O forno, como é um forno extremamente moderno, você tem uma eficiência energética bem grande, tá? E o excedente de calor do forno, gente, ele alimenta o pré-forno e ajuda a abastecer o secador. Então, aqui a gente tem a geração de calor, que vai tanto ajudar aqui na secagem, tá? Ou no pré-forno. Bom, consumo de água no processo, tá? Somente nas etapas de moagem da argila, mistura e extrusão, você tem consumo de água. E lá, gente, eles têm água, eles utilizam no processo, toda a água é proveniente de captação de chuva, tá? Então, eles têm hoje 7 pontos de captação diferentes de água de chuva e essa quantidade de água ela é utilizada para a fabricação durante o ano inteiro, tá? Isso é um diferencial bem grande aí na questão de sustentabilidade. Bom, geração de efluentes líquidos, tá? Não gera o processo industrial de blocos cerâmicos estruturais, ou bloco cerâmico de vedação também, não gera efluentes líquidos, tá? Esses efluentes eles podem ser provenientes de lavagem das peças e máquinas, né? E nesses casos eles colocam em caixas separadoras de água e óleo, tá? Então tudo é coletado, armazenado em galões e vendidos para empresas recicladoras. Então, aqui nada se perde, tudo é reciclado, né? Esses efluentes, já na questão dos sanitários, eles são tratados em biodigestores, né? E a água resultante ela é utilizada para regar aí os jardins e pomares da fábrica inteira, né? Bom, no tocante à geração de resíduos no processo produtivo, tá? Não há geração de resíduos no processo produtivo deles. As peças que estão defeituosas, elas são introduzidas, elas vão de volta para a área de preparo da massa, tá? Que permite um ciclo de reaproveitamento, né? Sem parar, sem a geração de resíduos. O sistema de logística reversa, eles têm um sistema bem bacana. Eles incentivam as empresas clientes a retornar os resíduos dos componentes cerâmicos gerados na obra, assim como os pallets e fitas, direto pelos caminhões da fábrica para serem reaproveitados. Então, eles têm um programa de logística reversa, tá? Bom, eles já fizeram o seu inventário de gás de efeito estufa do processo de fabricação. Esse inventário foi feito pelo IPT, tá? E ele é relativo à produção de uma unidade de bloco cerâmico, né? Dos 21 diferentes blocos produzidos
pela empresa. Tá? A data aí do relatório do IPT é de 8 de fevereiro de 2024, bem recente. Tá? O inventário considerou as entradas de recurso mineral argila em quilos, tá? E considerou as quantidades de energia utilizadas em diferentes processos, tá? E fontes energéticas. Coproduto de madeira, seco em estufa, vindo de eucalipto, eletricidade 100% renovável, combustível óleo diesel, combustão, e combustível resíduo de madeira renovável, combustão. Então, foram feitos baseados nessas várias fontes de energia. E aqui tem um resultado do que eles obtiveram. Então, emissão de carbono, quilos por unidade de bloco produzido. Tá? Aqui tem os estruturais, tamanho 40, né? Resistência mecânica 40 mega. Né? E aí a gente vê, esses que estão em cinza são os dados do SIDAC. Tá? E os dados obtidos nesse inventário da CIT são esses que estão em verde aqui embaixo. Ou seja, bem abaixo, tá, do que o trabalho feito pelo SIDAC. Foi calculada também a participação de energia renovável em todo o processo, tá, que atingiu 96%. Então, tem essa figura aqui, 96% da energia é renovável. Bom, já no transporte dos produtos, ele é feito por carretas, né, da própria CIT, né, numa frota moderna. As cargas são otimizadas por meio... Eles fazem uma programação bem rígida para tentar otimizar esse processo do carregamento. Tá? E, desde a fase de orçamento, há essa preocupação, né, visando minimizar a necessidade de mais viagens, ou seja, você otimizando a programação desses carregamentos, você consegue usar menos caminhões, menos idas e voltas, economiza diesel. Né? Bom, geração de resíduos na obra e logística reversa. Né? Então, como eu já falei anteriormente, né, os blocos cerâmicos de furo vertical, tá, eles não é para ter uma geração de resíduo grande em obra, é um produto com uma resistência excelente. Né? Como os produtos também têm modularidade, tá, e uma boa resistência mecânica, pode ser que ocorra alguma quebra, mas não na obra, né, em si, mas no transporte ou o próprio sistema de fornecimento em pallets. Tá? Nessa situação, né, quando tem necessidade de quebras de produto, o que acontece? Tá? Eles vêm, né, esses resíduos voltam para a fábrica, tá, e são aproveitados no processo de produção, né, e, além, também, o que volta para a fábrica são as embalagens, pallets e fitas plásticas. Tá? Os pallets que chegam na fábrica, eles são aqui reformados e reutilizados. Tá? E o que é plástico, né, as fitas, vão para uma empresa fornecedora de fita, né, que faz a devida reciclagem. Tá? Bom, o que eles fazem também? Eles deixam coletoras plásticas com rodas, tá, né, num volume de 120 e 240 litros, para que o pessoal das obras coletem, né, as aparas e blocos quebrados no manuseio, tá, coloquem nessas coletoras. Esse material é colocado, armazenado em big bags, tá, e eles voltam para a fábrica nos caminhões. Tá? Geralmente, esses blocos quebrados aqui na obra, eles voltam para fazer o chamote. Né? Então, o que é o chamote que é utilizado no processo? É o termo técnico para fragmentos de cerâmica de argila, que são triturados e reutilizados na fabricação de novos componentes cerâmicos. Tá? Bom, e aí chega na última etapa, né? O fim da vida útil do produto. O que acontece no fim da vida útil da alvenaria? Tá? Bom, a gente sabe, né, que um bloco cerâmico bem feito, né, bem fabricado, atendendo às normas, etc., ele tem uma vida útil muito extensa. Tá? Material cerâmico é um material diferenciado em termos de tempo de vida útil. Né? Mas, às vezes, as paredes de alvenaria feitas não aguentam. Tá? Elas podem ter uma vida útil mais curta do que os componentes individualizados. Tá? Então, o que acontece? A empresa também faz a coleta e processamento desses materiais, tá? Pós-uso, orientando como deve ser feita a desmontagem da parede para o máximo reaproveitamento aqui dos blocos.
eles podem triturar para ser usados como chamote, tá? Misturado lá na preparação da argila, né? Na produção de novos blocos, ou eles também podem ser utilizados como base para estradas ou como material de preenchimento em outros usos, como, por exemplo, saibro em quadras de tênis. Aqui tem a foto, né, dos blocos misturados aqui ao cascalho para serem moídos, né, e entrar no processo novamente. Isso é muito bacana, gente. É difícil, hoje em dia, uma empresa que consiga fazer tanto aproveitamento, né, uma preocupação tão forte com o meio ambiente do começo ao fim, em todos os segmentos, não só no segmento cerâmico. Então, eu achei muito bacana esse relatório, porque ele mostra que, realmente, a indústria de bloco cerâmico está bem avançada, né? A CIT e muitas outras aqui, principalmente aquelas que fazem parte da Itacer, estão muito por dentro dessa questão ambiental, muito preocupadas com isso. E uma coisa também bacana é que, desses estudos, eles puderam ter as fichas ambientais do produto. Tá? Então, está aqui, eles têm ficha para cada tipo de produto utilizado, tem uma ficha específica, falando sobre o produto, descrevendo, dando as principais propriedades, tá? As normas aplicadas, o escopo de avaliação, que foi do berço ao portão, tá? E aí ele te dá a emissão de CO2 por unidade de produto. Isso é muito bacana. Para quem está tendo que fazer projeto, já ter esses dados em mãos, tá, ajuda muito para você calcular aí a sustentabilidade da construção como um todo. Bom, aqui é um resumão, tá? Desde a extração da matéria-prima. Então, eles têm área de extração devidamente legalizadas, a extração é interna à área da fábrica, evitando necessidade de transporte, grandes áreas de compensação ambiental, é feito um monitoramento ambiental sistemático, é feita a mecanização do processo de extração e segurança e condições de trabalho são fornecidos. Tá? Na sequência, vem a produção dos componentes, onde 96% da energia usada é renovável, né? As emissões do carbono são bem baixas, tá? Devido ao uso dessa energia renovável, a ausência do transporte da matéria-prima, conformidade às normas técnicas, processo não gera resíduos, a gente tem um alto grau de automação que gera uma alta eficiência do processo, um reaproveitamento de água da chuva, reaproveitamento de resíduos nas obras, no processo, né, chamote, então trabalham com a logística reversa, e, novamente, condições adequadas de trabalho. Na entrega da obra, tem transporte e entrega em pallets reaproveitáveis, transporte por frota moderna e, novamente, a logística reversa. E a aplicação dos componentes no sistema construtivo tem as suas vantagens, né? A modularidade dos componentes, redução de resíduos, famílias de produtos com complementares para o sistema, possibilidade de redução de resíduos com a coordenação modular em projeto, reduzida transmitância térmica, contribuindo para o desempenho térmico da edificação, contribuição para a resiliência da edificação e elevada vida útil e possibilidade de reaproveitamento ao fim dela. Então, assim, se a gente olhar esse resumo, você fala, meu Deus, né? Está perfeito. E está mesmo, gente. Eu me surpreendi. Tá? Bom, aí nós temos aqui uma tabela, tá? Onde a gente trouxe alguns requisitos genéricos em sistemas de certificação de obras, tá? Certificação de sustentabilidade de habitações, de edificações. E qual é a contribuição do sistema de alvenaria de blocos cerâmicos? Tá? Então, primeiro item, conformidade com as normas técnicas. Os produtos atendem, né, a 15270, que é a norma aí dos componentes cerâmicos, né, e a maioria das empresas, no caso a CIT e as demais empresas, são participantes do PSQ e também são certificados por um OCP acreditado pelo Inmetro. Tá? Na utilização de materiais e com informações, declarações ambientais, energia incorporadas nos materiais, emissão de CO2 que geram e consumo de água, já está sendo feito, né, eles fazem o inventário de gás de efeito estufa e a confecção daquelas fichas ambientais. Não é fácil confeccionar as fichas ambientais, tá? Dá trabalho para caramba, mas já tem o trabalho feito aí. Impacto sobre o ciclo de vida da edificação, tá? Se o bloco cerâmico tem uma alta qualidade e uma vida longa, né, uma vida útil longa, ele pode ser reaproveitado até o fim da vida útil do edifício. Tá? Você tem aqui o ciclo de vida, né, deles, ele é completo e ele tem uma economia, né, a gente fala de economia circular completa. Tá?
Então, um produto que propicia essa condição. Desempenho térmico, eu não vou entrar em detalhamento, porque o professor vai falar sobre desempenho depois, professor Parsequian, né? Mas é um produto que é usado como envelope, né, da edificação, e você sabe que o desempenho térmico e eficiência energética, né, para melhorar a condição, né, interna do ambiente, quando você usa bloco cerâmico, ela é muito boa, né? Desempenho acústico, tá? No caso específico aqui, a CIT desenvolveu, né, vários ensaios e ela conseguiu gerar um índice de redução sonora de diferentes configurações. Vai depender do sistema de vedação, não é só o bloco que vai garantir. Aí tem um sistema todo montado que você pode trabalhar de forma a gerar, né, o desempenho acústico, o índice de redução sonora necessário para aquele sistema. Gestão de resíduos na construção e demolição, a gente já falou, né, que os produtos são modulares, então isso permite com que o uso de blocos complementares, né, evita a necessidade de quebra e geração de resíduos. Não se aconselha quebrar o bloco cerâmico em obra, né? Deixa eu entrar aqui. Bom, a gente também tem nessa questão da coordenação modular, né, você pode integrar os componentes cerâmicos numa concepção totalmente coordenada, usando aí os softwares como o BIM, né, para a gente poder fazer os projetos, para que os projetistas possam fazer com bastante tranquilidade esse projeto de alvenaria. Bom, resiliência, né, quando a gente fala aqui de necessidade dos usuários frente à situação de desastres, ventos, calor extremo, tá? A gente requer uma série de medidas que não envolvem somente os sistemas construtivos, tá? Mas bloco cerâmico, tá? Ele, dadas as suas propriedades, ele pode ter uma significativa contribuição. Tem até um exemplo, né, lá do fogo lá que teve lá dos Estados Unidos, né, na Flórida. Lá eles usam muitas casas de madeira, outros tipos de materiais de construção, né? E o que sobrou em pé? Foram as casas que estavam com alvenaria estrutural. Tá? Então, isso é bem bacana de se mostrar, ou seja, o desempenho ao fogo também é muito bom. Então, a contribuição aqui é térmico, tá? Com baixa transmitância térmica, então faz com que o projeto possa adotar medidas que resultem em temperaturas internas adequadas em situação de calor extremo. Tá? Resistência a cargas distribuídas, decorrentes da ação do vento sobre as fachadas, porque, sendo estrutural, ele tem que suportar, né? Deve ser objeto de critérios de projeto considerando as características dos blocos de furo vertical que apresentam resistência mecânica de melhor desempenho quando comparados, por exemplo, com sistemas leves de vedação. Tá? E também, gente, quando tem problemas com alagamentos, chuvas intensas, inundações, é possível você melhorar, né, o desempenho, recuperar o desempenho dessas obras com blocos cerâmicos. Bom, então, agora, rapidinho, tá? Falar um pouquinho sobre as possíveis inovações tecnológicas, né? Então, como eu cheguei aqui com a intenção de falar sobre essa questão da aplicação da sustentabilidade na alvenaria estrutural e na indústria de blocos cerâmicos estruturais, então, o que a gente busca? Tá? É sempre ter blocos sustentáveis e uma economia circular. Tá? Então, a gente pode usar materiais alternativos, por exemplo, o bloco cerâmico com até 30% de resíduos, não só do processo de fabricação dele, mas de outros processos. Tá? Aqui, resíduo de construção e demolição, cinzas volantes, escórias, etc. A gente pode trazer também o uso de outros resíduos de outras indústrias para serem consumidas dentro de um processo de produção do bloco cerâmico, reduzindo, assim, a extração de recursos naturais. Tá? A Alemanha e Países Baixos, tá, eles já utilizam blocos com certificação ambiental. Então, eles já têm a ACV e a Declaração Ambiental de Produto, que a gente chama de EPD. Tá? Então, a CIT está um passo, né? Ela já fez praticamente a sua ACV, ela já tem as suas fichas de produtos, né? Mas tem regras aí para você montar uma EPD. Eu não sei hoje se já estão prontos para já gerar essa EPD, mas se não estão, estão bem perto, tá? Bem perto disso. Bom, outro tipo de inovação tecnológica é trabalhar nas argamassas de alto desempenho, né?
usando nanotecnologia e aerogel, né, que você põe argamassas com aditivos poliméricos, que o professor também vai falar, que aumentam a resistência até 20% e reduzem fissuras na obra. Tá? Você também consegue benefícios térmicos usando soluções com aerogel ou sílica modificada, tá? Para melhorar ainda mais o conforto térmico. Isso aqui é um caminho sem volta, né? A revolução digital. Então, o uso de BIM e automação. Hoje, aí, com a questão da perspectiva, né, do BIM 4D e 5D, você pode integrar os cronogramas e custos do projeto, minimizando desperdícios. Tá? Então, não pode se esquecer, gente, as empresas precisam estar dentro da plataforma BIM. Tá? Importantíssimo que estejam. A questão da robótica, né, da criação desses robôs de assentamento, que aceleram a produção em 3 vezes e reduzem erros humanos, mas, assim, a conversa prévia que a gente já teve, depois no debate a gente vai falar um pouquinho sobre as dificuldades de implementar isso no Brasil. Tá? E o uso, né, do IoT, Internet das Coisas, para monitoramento pós-obra. Tá? Dá para usar muito, gente, essa internet das coisas, para você fazer monitoramentos à distância. Tá? Então, daria para fazer muita coisa bacana para você acompanhar o desempenho da obra depois, até com o uso dela. Tá? Outro ponto que merece destaque aqui são os blocos fotovoltaicos, né, em energia zero. É uma inovação disruptiva. Tá? A gente já tem aqui blocos cerâmicos com células solares embutidas, que geram até 20 watts por metro quadrado. Então, essa casinha está feinha, tá? Eles não capricharam muito aqui, mas aqui embaixo a gente já tem um bloco mais bonitinho, já com a célula aqui embutida. Mas isso, gente, tem que ter, né? Tem que ter. Isso é questão de... Imagina você fazer uma casa inteira com esses blocos, com essas células, e você gerar energia praticamente para a sua casa toda. Tá? Então, é um desafio grande, mas é algo que não tem volta, vai acabar acontecendo, já está acontecendo lá fora, mas a gente vai ter que trazer isso para o Brasil também. Tá? Bom, então, alvenaria estrutural, né, a conclusão, né, minha em relação a essa palestra, é que é uma solução sustentável, sim, é eficiente e é alinhada à ODS 9, tá? Que a gente tinha o objetivo de falar sobre o ODS 9. Tecnologias chaves. BIM, tem que estar trabalhando com BIM. Robótica, não pode, principalmente no processo de fabricação, tá? Os blocos fotovoltaicos. E não esquecer, gente, que daqui a pouco, isso aqui ó, é regra, já é, né? Para quem já vende para países, aqui vocês acho que não exportam, mas se exportassem para Estados Unidos, Europa, tá? Isso aqui já é exigência. De você ter uma análise de ciclo de vida e a EPD do seu produto. Tá? Mas ainda a gente tem muitos passos a percorrer, principalmente na capacitação de mão de obra, para executar essas alvenarias, né, que ainda não tem essa capacitação, ainda é pouca mão de obra capacitada. Tá? E a gente precisava muito de incentivos governamentais, né, para a adoção dessa solução, né, sustentável, dessa alvenaria estrutural em larga escala. Tá? Aumentar muito isso no Brasil, porque só tem ganhos. Tá? Então, eu acabei bem antes, eu falei muito rápido, mas eu vou deixar mais tempo para o professor, porque ele tem muita coisa para falar. Eu queria agradecer pela atenção de todos, tá? Agradecer a Itacer, a Servir pelo convite, e a Cerâmica City por me fornecer todo esse material para eu poder apresentar aqui para vocês. Tá? E só para ressaltar, a City também está com como é que chama? Um stand, olha, faltou a cabeça. Também está com um stand aqui na feira, bem bacana, vale a pena vocês lá. E lá eles estão mostrando um pouco de robótica, né? Brincadeira, mas está bem bacana o stand também. Tá? Então, é isso. Eu sou a Ana Paula, meu e-mail está aí. Se vocês precisarem de alguma informação adicional, depois do debate eu estou à disposição também. Tá bom?